Jogo responsável, protegendo você e quem você ama. Liberaram as apostas e jogos online. E agora? Com a crescente popularidade dos sites de apostas no Brasil, apostar ficou mais fácil e acessível. Mas junto com esse crescimento, é importante aprender formas de se divertir com o jogo, com equilíbrio e controle. Como qualquer opção de entretenimento, o jogo também precisa de limites saudáveis, para garantir que essa atividade não afete sua vida e das pessoas ao seu redor. A AMIG, Associação de Mulheres da Indústria do Gaming, elaborou esta cartilha do jogo responsável, com orientações sobre como você pode apostar de maneira segura. Apresentamos informações para esclarecer as dúvidas mais comuns, orientações sobre a relação com as apostas e visamos ajudar na identificação de se você ou alguém próximo precisa de ajuda e onde conseguir. Para começar, algumas perguntas e respostas. É possível apostar de forma responsável? Sim, mas na medida certa. Se você sabe a hora de parar, tá tudo bem. O que o jogo é? Uma opção de entretenimento. Apostar pode mexer com o nosso senso de recompensa e bem-estar. Por isso, pode ser uma forma de diversão. Só isso. O que o jogo não é? O jogo não é uma forma de investimento. Não é uma forma de ganhar dinheiro rápido, de conseguir recursos para pagar uma dívida ou construir patrimônio. Atenção! Você já deve ter escutado alguns influenciadores falarem o contrário. Mas como o nome diz, é uma aposta, não tem garantia de retorno. Quem pode apostar? Pessoas maiores de 18 anos. No Brasil, apostas não estão permitidas para menores de 18 anos. Qual é o dinheiro que eu posso apostar? O dinheiro que você tem para se divertir. O dinheiro do aluguel, das compras do mês, das contas essenciais são recursos que não devem ser usados em apostas. Quais sites de apostas são seguros no Brasil? As plataformas de apostas mais conhecidas como bets, autorizadas a operar no Brasil, possuem na parte final do seu site o domínio .bet.br. Há também licenças estaduais e, nesse caso, é preciso verificar no site da loteria estadual correspondente se a bet tem autorização. É importante conferir se você está transferindo dinheiro para um site de apostas autorizado, pois essa é a única garantia de que você e seus dados pessoais estão protegidos pela nossa legislação. Regulamentação e legalização no Brasil. A regulamentação do mercado de apostas é fundamental para combater a ludopatia, pois cria uma estrutura que garante um jogo mais responsável e protege os consumidores. Com um ambiente regulado, é possível implementar medidas que ajudem a prevenir e tratar problemas relacionados ao jogo, além de garantir que as plataformas e operadores de jogos sigam parâmetros legais na atividade. Medidas de proteção e controle. A regulamentação exige que as plataformas ofereçam recursos para o jogador definir um limite de valores máximo para as apostas e de tempo gasto na plataforma. É importante que você determine esses limites na hora em que você cria a sua conta no site. Se a definição de limites não funcionar, há ainda a ferramenta da autoexclusão, que permite que jogadores se excluam das plataformas. Outras medidas estão em estudo, como a criação de uma lista de jogadores autoexcluídos, para que eles não consigam apostar em nenhuma plataforma autorizada no Brasil, entre outras possibilidades de melhorias no sistema de proteção aos jogadores. Algumas práticas bem-sucedidas em países onde o jogo já é legalizado também estão em estudo pela indústria e pelos legisladores. Os sites autorizados a operar no Brasil também devem atender à exigência de transparência de informações aos jogadores, ou seja, o fornecimento de informações claras sobre os riscos associados ao jogo, políticas de proteção ao consumidor e opções de suporte. Programas de prevenção e apoio. Os sites de apostas autorizados a funcionar no Brasil já estão desenvolvendo medidas de prevenção ao vício em jogos, como educação e conscientização,
campanhas informando sobre os riscos do vício em jogos de apostas e como buscar ajuda. Treinamento para operadores. Preparação dos funcionários das plataformas de apostas para identificar sinais de problemas. Parcerias com organizações de apoio. Colaboração com instituições que tratam a ludopatia. Importante: a regulamentação eficaz visa criar um ambiente mais seguro e controlado, minimizando os riscos associados ao jogo e promovendo práticas responsáveis. Melhorias na regulamentação existente seguem em discussão para construir um mercado mais saudável que ofereça ainda mais proteção para os consumidores. Ludopatia: o que é e como lidar? Quando apostar deixa de ser apenas uma diversão e começa a interferir na vida pessoal, financeira e emocional da pessoa, é sinal de que algo está fora do controle. A ludopatia, ou o vício em jogos, e aqui falaremos em jogos de apostas, é um problema sério que pode afetar o jogador e, por consequência, sua família. A Organização Mundial da Saúde reconhece a ludopatia como uma doença desde 2018. Trata-se de um transtorno de comportamento compulsivo, condição que requer atenção e tratamento adequados. Isso significa que é muito difícil resolver só com força de vontade. Nesse caso, é urgente pedir ajuda especializada. Fatores contribuintes para a ludopatia. Aspectos genéticos e biológicos. Algumas pessoas podem ter uma predisposição genética para alguns vícios, incluindo a ludopatia. Ou seja, podem estar mais vulneráveis a desenvolver esse vício devido a fatores biológicos. Se na família já houve casos de problemas com jogos, é importante redobrar a atenção. Fatores psicológicos. Questões como depressão, ansiedade, estresse, baixa autoestima e dificuldade em controlar as emoções podem estar ligadas ao surgimento de vícios em jogos. Fatores sociais. Estudos apontam que a faixa etária mais propensa a esses problemas é entre 18 e 24 anos. Isso acontece porque, além de geralmente terem menos dinheiro disponível e verem no jogo a possibilidade de gerar ganhos, os jovens ainda estão em desenvolvimento no que diz respeito à percepção de riscos. National Health England, 2024. Mesmo assim, é importante que pessoas de todas as idades fiquem atentas aos sinais de alerta. Definição e diagnóstico. A ludopatia é classificada pelos órgãos de saúde brasileiros nos códigos CID-10, Z72.6, mania de jogo e apostas, e CID-10F63.0, jogo patológico. O diagnóstico deve ser feito por um profissional de saúde especializado, mas é importante que os familiares e as pessoas próximas observem os sintomas. A condição é marcada pela obsessão com atividades de jogo, resultando em uma dependência que interfere na vida cotidiana. Nas pessoas suscetíveis, esse comportamento é impulsionado por processos químicos e emocionais, que afetam o sistema de inibição comportamental, envolvendo neurotransmissores como a noradrenalina, dopamina e serotonina. O desequilíbrio desses neurotransmissores pode gerar sensações intensas de euforia, pertencimento e coragem, distorcendo a percepção da realidade do indivíduo. Abordagens terapêuticas e tratamento. Se você ou alguém próximo está enfrentando problemas com apostas, é importante não se isolar. Converse com alguém da sua confiança ou ofereça escuta com acolhimento para amigos e familiares. Pessoas que apresentam esse tipo de problema costumam sentir vergonha da sua condição. Não reagir com julgamento ajuda muito, porque faz a pessoa se sentir confortável para expressar os problemas que vem enfrentando. Além das ferramentas dentro das plataformas de apostas, existem formas externas de suporte e apoio, que são fundamentais para evitar o agravamento do quadro e as reincidências. Terapia. Ajuda as pessoas a identificar e mudar os pensamentos e comportamentos que levam ao jogo excessivo. Também ajuda a entender as causas do problema e criar estratégias para evitar o vício.
Pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo. Educação financeira. Ensina o apostador a organizar melhor o dinheiro, indicando caminhos para resolver problemas financeiros e evitar novas dívidas no futuro. Grupos de apoio e comunidades. Participar de grupos como os Jogadores Anônimos pode oferecer suporte emocional e motivação. Nessas reuniões, as pessoas compartilham suas histórias, recebem conselhos de quem está enfrentando a mesma questão e dão suporte umas às outras. Medicação. Em alguns casos, medicamentos como antidepressivos ou ansiolíticos podem ajudar a controlar os impulsos de jogar. A medicação deve ser prescrita por um médico, que também deve fazer o acompanhamento do paciente. A medicação deve ser usada junto com outros tipos de tratamento, como a terapia, também seguindo orientação médica especializada. O tratamento para o vício em jogos deve ser personalizado, combinando várias abordagens, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Profissionais qualificados, como psicólogos e psiquiatras, são fundamentais nesse processo. Identificando padrões. Algumas pessoas podem apresentar comportamentos compulsivos em relação às apostas, da mesma forma que outras apresentam comportamentos compulsivos em relação a outros estímulos. É muito importante estar atento para identificar se você ou alguém próximo está desenvolvendo uma relação compulsiva com as apostas. Fatores de atenção. Não consegue parar. Deixa de realizar atividades do dia a dia, de dar atenção para a família, perde compromissos. Tenta recuperar as perdas. Como qualquer aposta, não há como garantir o ganho, mas as pessoas podem entrar em uma fixação para recuperar o que já apostaram. Esconde o celular. Se a pessoa se sente desconfortável quando alguém tenta ver o seu histórico no site de jogos, isso pode ser um sinal de que ela está passando tempo demais ou transferindo dinheiro demais para essa atividade. Conta mentiras. Quando surpreendidas, as pessoas podem recorrer a mentiras para tentar esconder o hábito. Apresenta irritabilidade quando perguntada sobre a relação com o jogo. Se a pessoa fica desconfortável ou reativa quando o assunto é quanto dinheiro ela apostou ou quanto tempo tem passado nas plataformas de apostas, isso pode ser um sinal de alerta. Apresenta alterações de humor. Podem demonstrar um desequilíbrio emocional, em geral causado por ansiedade e estresse. Como saber se alguém está viciado em apostas? Listamos aqui algumas perguntas que você pode se fazer ou observar sobre o comportamento de alguém próximo para identificar se é hora de pedir ajuda. Já perdeu horas de trabalho ou de estudo devido ao jogo? Alguma vez o jogo já causou brigas em família? Você já se sentiu culpado depois de jogar? Alguma vez você já jogou para obter dinheiro para pagar dívidas ou resolver dificuldades financeiras? Após ter perdido, você quis jogar mais para recuperar as perdas? Depois de ganhar, você sentiu uma forte vontade de continuar para ganhar mais? Você geralmente joga até o seu último centavo? Você já vendeu alguma coisa para apostar o dinheiro? Já pediu dinheiro emprestado para jogar? Jogar tem feito você deixar de ter os cuidados básicos, como comer ou tomar banho? Passa mais tempo jogando do que planeja? Joga para fugir das preocupações ou problemas? O jogo tem feito você perder noites de sono? Você joga para compensar frustrações ou tristezas? Se sente mal quando alguém pergunta sobre a sua relação com apostas? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, é hora de ligar o sinal de alerta. Comece estabelecendo limites. Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, é importante conversar com alguém da sua confiança e pedir ajuda. O site da Caixa oferece um teste de autoavaliação para identificar o risco do apostador desenvolver um comportamento compulsivo com as apostas. O endereço é www.caixa.gov.br/jogo-responsável/páginas/default.aspx.
Fique ligado! Pessoas em estado de sofrimento podem não perceber que estão precisando de ajuda. Fique atento às pessoas ao seu redor e, se você identificar algum desses comportamentos, se coloque à disposição e peça ajuda especializada. Vamos juntos conhecer formas de apostar com responsabilidade? Definindo limites para apostar com segurança. A primeira e mais importante regra para um jogo responsável é definir limites para evitar problemas. Quais são os limites que você precisa estabelecer? Limite financeiro. Limite o valor que você está disposto a perder. Atingiu esse limite? Hora de parar. Importante: não faça dívida ou empréstimos para apostar. Não há como garantir que você vai ganhar ou ter o dinheiro de volta. Limite de tempo. Determine o tempo que você pode dedicar às apostas. Algum tempo por dia ou apenas no final de semana. Encontre a forma que funcione melhor para você. Limite de vida. Apostar não pode fazer você se ausentar dos seus compromissos e das suas responsabilidades com família, amigos, trabalho e estudo. Lembre-se, apostar deve ser divertido e não uma fonte de estresse. Utilizando os recursos de definição de limites dos sites de apostas. Para ajudar na gestão de suas atividades de apostas, muitas plataformas de jogos já oferecem diversas ferramentas para limites, como definição de alertas, para limitar valores de depósitos ou de tempo de jogo, histórico de jogo, para você revisar suas atividades. Identificou um padrão, como por exemplo, joga sempre que está triste? Sinal vermelho. Hora de pedir ajuda. Tempo de pausa. Para estabelecer limites de pausas em períodos específicos. Por exemplo, está jogando demais durante a semana e isso está atrapalhando o seu trabalho? Você pode definir um tempo de pausa de segunda a sexta-feira, de forma recorrente. Há opções de tempos de pausa de 24, 48 horas, 7 ou 30 dias. Ou você pode personalizar de acordo com sua necessidade. Você também pode especificar se é um tempo de pausa único ou recorrente. Uma vez que você determine e inicie o tempo de pausa, a plataforma não permite que você faça novas apostas até que o tempo termine. Sua conta fica ativa para a conferência de saldo e retirada de valores. Autoexclusão. Percebeu que você está passando tempo demais ou colocando dinheiro demais nas apostas? Você pode suspender permanentemente o acesso à sua conta. Onde pedir ajuda? A Caixa oferece suporte a pessoas com transtornos do jogo no Alô Caixa. 4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas. 0800 104 0104 demais regiões. Opção 6, loterias. Opção 2, jogo responsável. As unidades básicas de saúde ou centros de atenção psicossocial do Ministério da Saúde também oferecem atendimento. Os contatos são 11 2661 7805, 11 99 004 6247 ou no e-mail proamjo.secretaria@gmail.com. O programa ambulatorial do jogo patológico do Instituto de Psiquiatria da USP tem um espaço que ajuda no tratamento de transtornos do impulso. O site é www.proamite.com.br. O Ambulatório de Psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, oferece tratamento especializado para pessoas viciadas em jogos. Os atendimentos acontecem às quartas-feiras. É preciso agendar por telefone 21 2533 0118 ou 21 2522 3203. A Associação Viver Bem é uma associação sem fins lucrativos, composta por profissionais de saúde, que oferecem apoio a pessoas com transtornos do impulso e seus familiares. O site é www.associacãoviverbem.org.br. Contatos: 11 98811 2667,
contato@associacãoviverbem.org.br. O Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, também oferece suporte a pessoas com transtornos do jogo. Os contatos são 11 5579 1543, 11 94147 0763 ou no e-mail mpm_fto@uol.com.br. A organização Gordon Moody oferece aconselhamento online gratuito e confidencial em assuntos relacionados ao jogo patológico. O site é www.gamblingtherapy.org. Na rede privada, psiquiatras e psicólogos são os profissionais indicados para atender e há clínicas especializadas em ludopatia. O grupo de recuperação Salvando Vidas tem clínicas em todo o Brasil e oferece atendimentos particulares ou por alguns planos de saúde. Contato 11 94797 6909. Site gruposalvandovidas.com.br/tratamentos de viciados em jogos. Há ainda grupos de autoajuda, como jogadoresanônimos.com.br. Lembre-se, uma pessoa pode desenvolver propensão ou ter predisposição ao vício em apostas, como a qualquer outra compulsão ou vício mais conhecidos. Não é motivo de vergonha ou fraqueza pedir ajuda. Também não é motivo para chacota ou preconceito. Quanto antes a ajuda vier, melhor. Em resumo, a prática do jogo responsável é fundamental para garantir que as apostas aconteçam como uma forma saudável de entretenimento, sem prejudicar sua vida pessoal, emocional ou financeira. Com ferramentas como limites de apostas, tempo de pausa e autoexclusão, é possível manter o controle e evitar os riscos da ludopatia. Reconhecer os sinais de alerta e buscar ajuda faz toda a diferença. Últimas dicas. Se for apostar, use sites autorizados no Brasil. Todas as plataformas com .bet.br estão autorizadas a operar nacionalmente. As plataformas com licenças estaduais devem ser verificadas junto à loteria estadual correspondente. Aposte com responsabilidade. Cuide de você e das pessoas que você ama. Compartilhe esta cartilha com o máximo de pessoas possível.